bom dia a todos. Primeiro eu cumprimento meus colegas de mesa, a pessoa do Dr. Túlio. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, conversando com vocês e agradeço a todos pelo convite. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre a extensão da não cumulatividade do PIS/COFINS na visão da PGFN e na visão da Receita Federal do Brasil. Antes de começar a falar, ontem eu não pude vir ontem a palestra, eu espero que ontem não tenham falado muito mal do fisco, porque é uma maldade se falar mal do fisco, né? Então, na verdade, isso aqui funciona praticamente igual o Atlético Cruzeiro. Hoje nós vamos jantar juntos, não tem nenhuma rivalidade, e damos aula das mesmas faculdades, não tem nenhum problema. Enfim, vamos falar sobre a não cumulatividade do PIS/COFINS na visão da Procuradoria e da Receita Federal. Primeiro eu vou falar sobre o entendimento da União. E é um entendimento de uma maneira a mais simples possível. É um entendimento sobre a extensão da não cumulatividade do PIS/COFINS para a Procuradoria e para a Receita Federal do Brasil. Eu vou começar mencionando o conceito de crédito físico e de crédito financeiro que está colocado numa dissertação de mestrado da professora Patrícia Madeiro, orientada pelo professor Alcides Jorge Costa, na USP. Ela diz o seguinte quando ela separa o que é um crédito físico do que é um crédito financeiro. Segundo ela, a folha 78 de sua dissertação, tal como no método aditivo, em qualquer das variantes do método subtrativo também é necessário saber o que será deduzido. Se apenas os insumos, ou seja, as matérias-primas, materiais de embalagens, materiais secundários, ou se também os bens instrumentais, assim entendidos como os investimentos no ativo fixo. Ponto. Ou seja, doutrinariamente, é extremamente razoável, e a gente pode até discutir se é a melhor ou pior classificação, mas não é nenhum absurdo a gente fazer uma separação entre crédito físico, que leva em consideração matéria-prima, embalagens e produtos intermediários, e fazer uma separação de créditos financeiros como aqueles relacionados ao ativo imobiliário. Eu estou mencionando não uma visão abstraída ou um conceito criado pelo legislador. Eu estou trazendo uma dissertação de mestrado recente específica sobre esse tema, desenvolvida numa das melhores faculdades aqui do Brasil. E o que fez a Lei 10.637? O que fez a Lei 10.833 quando ela abordou essa mesma questão? Ao falar sobre a separação do que gerava crédito ou o que não gerava crédito no artigo 3º, vamos ver o que diz o inciso 2 desse artigo 3º quando ele se refere aos créditos físicos. Ele diz: bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e complementa esse inciso 2. E todos os outros incisos previstos nesse artigo 3º que diz respeito aos créditos passíveis de dedução no âmbito do PIS/COFINS não cumulativo. Todos os outros vão estar inequivocamente relacionados ao que a professora Patrícia Madeira nos diz que seriam créditos financeiros. Veja o que ela diz. O que dizem os outros incisos desse artigo 3º? Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e etc. Ou seja, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o legislador, tanto através da Lei 10.637 quanto da 10.833, fez uma clara separação entre créditos físicos e créditos financeiros. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. É um conceito que não foi criado pelo legislador, foi extraído da própria doutrina, essa separação entre créditos físicos e créditos financeiros. E a lei, obviamente, no meu entendimento, fez uma separação no artigo 3º, no inciso 2, referindo-se aos créditos físicos, e nos demais incisos referindo-se aos créditos financeiros. Veio a Receita Federal e precisou, através das INs 247 e 404, fazer uma regulamentação do que seriam os créditos físicos, porque ela precisava regulamentar o conceito de insumos, que está previsto no artigo 3º, inciso 2. Qual o entendimento mais razoável da Receita Federal ao fazer a regulamentação do artigo 3º, inciso 2? Ora, se o legislador, e não eu, Receita Federal, fez uma separação entre créditos físicos e créditos financeiros, e eu venho agora disciplinar o que é um crédito físico, eu não posso, a pretexto de estar disciplinando um crédito físico, inventar créditos financeiros que não estejam aqui disciplinados. E foi assim que as instruções normativas que vieram regulamentar o assunto dispuseram, regulamentando um dispositivo que tratava de insumos, que, como nós vimos a professora Patrícia Madeira dissertando, trata-se de créditos referentes a embalagens, matérias-primas e produtos intermediários. Ponto. Especificamente, essa é a visão da Receita Federal. O legislador
fez uma separação entre os dois tipos de crédito. Eu fui regulamentar um desses tipos de crédito e fiz a regulamentação coerente àquelas possibilidades que eu tinha como a minha função regulamentadora. E por que o uso da legislação do IPI ou a proximidade da disciplina desses créditos físicos à legislação que disciplina o IPI? Bom, quando nós estamos fazendo a tributação, tanto PIS/COFINS, como no caso do ICMS ou no caso do IPI, nós estaremos tributando em todas as situações a mesma riqueza. A mesma riqueza produzida e hábil a gerar circulação está sendo tributada tanto pelo ICMS, como pelo IPI, como pelo PIS/COFINS. Na verdade, a operação que vai gerar a tributação do ICMS ou a operação que está gerando essa tributação do IPI, o resultado dela é um outro fato que o legislador recorta e passa a fazer a incidência de um outro tipo de tributo. Considerando que praticamente a totalidade das receitas que são resultado dessas operações advém das operações de IPI e de ICMS, as quais a própria União já tinha experiência, e eu estando regulamentando a natureza de créditos físicos, nada mais razoável que eu utilizasse conceitos próximos àqueles que o legislador utilizou ao fazer a regulamentação de créditos que eram de natureza física. Ponto. Nada mais. Então, na visão do fisco, essa é a ideia quando houve a regulamentação sobre a extensão da não cumulatividade do PIS/COFINS nas instruções normativas que ele disciplinou. Agora, a partir disso aqui, o que eu devo mencionar? Eu vou tentar fazer aqui um contraponto contra as principais ideias ou os principais argumentos que normalmente são colocados pelos advogados de contribuintes nas petições que a gente costuma lidar. E para fazer isso, eu vou começar abordando a questão da não cumulatividade. Não cumulatividade. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre a não cumulatividade. A tributação, em todos os momentos que a gente estuda sobre a não cumulatividade, ela começa de uma maneira plurifásica cumulativa. Então, tributação no primeiro momento ela é plurifásica, cumulativa, e a cada vez que há uma cadeia nova, aumenta a tributação em função dessa tributação que no primeiro momento é plurifásica. O que isso daqui gera? Gera uma concentração de mercado. Porque se em um determinado momento eu gero operações atrás de operações, vamos simplificar e fazer com que o mesmo não faça mais de uma operação e eu centralizo isso aqui. Há um efeito que é negativo, isso aqui é percebido. Percebendo um desses efeitos, ou vários outros efeitos, as ciências econômicas e não o direito começam a aperfeiçoar esse instituto da não cumulatividade. E a tributação, que é plurifásica, passa a ser plurifásica, mas com uma substituição progressiva. Depois, eu passo a ter uma tributação que é monofásica. Depois, eu chego na fase que é uma tributação que é plurifásica, mas não cumulativa. Ou seja, há uma evolução pelas ciências econômicas a cada dia constante sobre o que eu entendo sobre não cumulatividade. Parei por aí? Não, em momento algum. Na hora que eu chego nesse conceito, o conceito de não cumulatividade, eu continuo evoluindo. E hoje eu continuo evoluindo. O que é não cumulatividade hoje é diferente do que foi não cumulatividade ontem e certamente vai ser diferente do que não é cumulatividade amanhã. Exemplo, efeito recuperação. Ciência econômica começa a perceber, olha, eu descobri que se eu isentar na entrada, mas depois eu não der o crédito, o fisco vai conseguir recuperar na etapa subsequente aquilo que ele não fez. Ou seja, a cada dia eu vou percebendo vicissitudes, a cada dia eu vou percebendo dificuldades no trato dessa não cumulatividade e a verificação de uma necessária de um constante aperfeiçoamento dessa não cumulatividade. Aqui eu quero fixar nesse ponto então. A não cumulatividade vem das ciências econômicas e é um conceito, uma técnica que está em constante evolução. Não é o que era ontem e não vai ser amanhã o que é hoje a não cumulatividade. Partindo dessas premissas, vamos dizer aqui quais são os principais apontamentos de vista por parte de contribuintes. Vão se dividir em dois aspectos. Alguns vão dizer, obviamente isso pode ser cumulativo, mas os principais aspectos são. Uns vão dizer sobre a inconstitucionalidade das leis. Então eles vão dizer, olha, a 10.637 e a 10.833 são inconstitucionais. Esse é o primeiro aspecto que eles vão dizer. O que eu refiro quando eles falam sobre a inconstitucionalidade? Primeiro, nós estamos de acordo com uma parte dos contribuintes, porque se eles estão entendendo que essas normas são inconstitucionais, eles enxergam nessa norma uma restrição que o fisco também enxerga, quanto à possibilidade de concessão de alguns créditos. Então nós já estamos de acordo, e aí eu já verifico um certo fracionamento na opinião dos próprios contribuintes. Os que arguem inconstitucionalidade, de certa forma, estão falando que é inconstitucional porque a lei restringiu. Outros que vão defender a ilegalidade das instruções normativas vão falar que a lei não fez essa restrição. Então, o primeiro aspecto a gente já está de acordo.
pelo menos nesse aspecto eu discordo quanto à incompatibilidade dessas leis contra a Constituição, mas eu concordo que houve uma restrição com relação aos créditos que eram passíveis de dedução para fins de PIS/COFINS não cumulativos. Então, inconstitucionalidade é o primeiro aspecto que o pessoal costuma apontar. Com relação a essa inconstitucionalidade, o que essa doutrina ela vai apontar? Olha, na verdade, ela vai procurar fazer uma associação entre a não cumulatividade e princípios ou regras de natureza constitucionais e, no segundo passo, fazer uma associação entre princípios e regras a direitos fundamentais. Então eles vão dizer, olha, isso aqui é um princípio ou uma regra de natureza constitucional, eu associo princípios ou regras constitucionais a um direito fundamental, logo qualquer tipo de restrição que houver à não cumulatividade vai ser inconstitucional. Esse é o argumento. Ok, vamos passar pela primeira hipótese que eles estão abordando. Vamos tratar a não cumulatividade como sendo um princípio. Primeiro, o que é um princípio hoje? Se nós formos hoje olhar a doutrina mais moderna, que vai dizer sobre o que é um princípio, nós vamos ver que a diferença entre princípios e regras, que são espécies de normas, vão estar na estrutura dessa determinada norma, puramente estrutural. Eu não vinculo princípios nem a direitos fundamentais e nem uma vaguidade, uma falta de densidade normativa por parte dos princípios. É puramente estrutural a diferença entre um princípio e uma determinada regra. Se eu tiver diante, ao tratar da não cumulatividade, de um princípio, eu vou dizer o seguinte, olha, os princípios, eles aplicam-se como? Na medida do possível. Por quê? Porque eles devem ser ponderados com outros princípios ou outros valores igualmente protegidos. Se eu estou diante de um princípio e não de uma determinada regra, eles devem ser aplicados de uma forma plasticidade, com uma certa plasticidade. Eu devo aplicar aquela determinada norma, não no tudo ou nada ou em sua inteireza, mas eu devo aplicar ela, verificando o caso concreto, sobejando com outros princípios que eventualmente podem estar em conflito com eles, e aí eu permito com que essa determinada norma não necessariamente se aplique na sua inteireza. Nesse caso específico, por exemplo, da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que não foi uma reivindicação ou algo que o fisco quis criar, mas foi para quem queria fazer a exportação e fazer a recuperação de crédito. O fisco praticamente não teve aumento de arrecadação, e nós vamos ver que a fiscalização é um terror em caso de PIS/COFINS não cumulativo. A gente verifica isso. Então eu posso dar, se trata-se de um princípio, eu posso dar uma plasticidade na aplicação desse princípio, entre aspas, da não cumulatividade, de forma a sopesá-lo com outros princípios igualmente que sejam protegidos. Então, já estamos aqui nesse primeiro momento de possibilidade, que eu discordo que, se for princípio, eu posso fazer, eventualmente, esse sopesamento entre eles. E se forem regras? Se forem regras, diferentemente dos princípios, eu vou ter que aplicar ou não vou ter que aplicar. Aí eles vão me dizer, se for uma regra e é uma regra constitucional, você, legislador, não tem a possibilidade de restringir, porque se é uma regra constitucional e regras se aplicam ou não se aplicam no tudo ou nada. Pois bem, se é uma regra e eu estou trabalhando com um conceito, uma técnica de não cumulatividade, que, como eu disse no primeiro momento, quando eu comecei minha exposição, a dizer que é uma técnica em evolução, como é que eu vou funcionar? Como é que vai funcionar as leis que vierem disciplinar essa regra constitucional que se aplica no tudo ou nada, com o conceito em permanente evolução? Eu faço uma lei hoje e amanhã eu percebo um determinado defeito dessa lei, porque a não cumulatividade, que era ontem, já não é mais a não cumulatividade hoje. Eu descobri com o passar do tempo que a não cumulatividade é um defeito que eu não percebi anteriormente. Eu vou dizer, como o Supremo Tribunal já disse, por exemplo, no caso da Defensoria Pública de São Paulo, que eu teria diante de um quadro de constante de inconstitucionalidade progressiva, permanente no caso, todas as leis, se nós disciplinarmos dessa determinada forma, que tratarem da não cumulatividade, são inconstitucionais, até um determinado período de tempo. Porque no dia seguinte, o conceito de não cumulatividade vai ter se alterado, e no dia seguinte, aquilo que era constitucional vai passar a ser inconstitucional, porque a não cumulatividade não é mais a mesma inconstitucionalidade. Então eu vou estar tratando de regras, se eu não puder disciplinar de uma maneira diferente do tudo ou nada, de acordo com o que o momento diz que seja não cumulatividade, eu vou estar criando um tipo de regra que seja permanentemente tida como inconstitucional com o avançar de determinado tempo. Mas a maioria da doutrina não vai falar isso. A maioria da doutrina, quando a gente percebe os artigos, não vai dizer sobre uma inconstitucionalidade dessas leis que tratam do PIS/COFINS não cumulativo. Eles vão falar que as instruções normativas que disciplinam o PIS/COFINS não cumulativo, elas ultrapassaram o seu poder meramente regulamentar. Ou seja, o preceito normativo secundário ultrapassou sua função e ele não poderia ter feito isso aqui. É o segundo aspecto disso aqui. Então o que diz? Olha, eles vão falar o seguinte, olha,
você restringiu mais do que deveria. A partir da interpretação que eu tenho da lei, você foi além. Aí eu volto de novo ao início da minha exposição. O que a gente tem como claro nisso aqui? No entendimento da União, ao fazer essa regulamentação, no artigo 3º das duas leis, houve uma separação entre créditos físicos e créditos financeiros, e eu estava disciplinando créditos físicos. E não poderia, quem quer que fosse disciplinar ou inventar créditos financeiros, quando fosse tratar da regulamentação de determinados créditos físicos. Entendimento. Concordemos ou não, eu acho que seria um entendimento que seria razoável. Agora, vamos considerar essa hipótese aqui, desse espaço de regulamentação que o fisco ele teria atrapalhar. Vamos lá, vamos trabalhar esse determinado conceito aqui. Se existe um espaço para regulamentação, principalmente do artigo 3º, inciso 2, que trata do conceito de insumos, há possibilidade de preenchimento desse espaço de mais de uma maneira diferente, ou o legislador só deu um caminho para que houvesse essa regulamentação? O conceito de insumos está lá no artigo 3º, inciso 2, insumos. O que é insumos? A Receita Federal preencheu da maneira que eu acabei de expor. Existiria mais de uma possibilidade, valorativa talvez, permitida pelo legislador para fazer esse preenchimento, ou só tinha um? O só fato, quando eu vou preparar uma palestra dessa, de identificar 10, 15 opções de preenchimento do conceito de insumos pela doutrina tributarista, já me induz ao raciocínio de que não era só uma possibilidade. Porque cada autor vai dizer, vai ter a sua forma, a sua opção de preenchimento ou de regulamentação do artigo 3º, inciso 2. Isso já me leva ao entendimento de que se tinha um, não é um só. E aí eu já faço a seguinte colocação: você está procurando o que você entende como a melhor regulamentação, ou você está querendo dizer que aquilo lá é inconstitucional? Porque não ser a melhor forma de regulamentar no seu entendimento, não significa que o entendimento que foi colocado seja um entendimento inconstitucional. Então, esse é o segundo aspecto. E nesse aspecto, vamos dizer as linhas que eles vão dizer para fazer esse preenchimento. Então, vamos preencher. O do fisco vamos considerar. Como é que vai ser essa forma de preenchimento? A lei só disse insumos. O que eu vou falar? O que eu vou fazer com o preenchimento? Eu vou, por causa disso, utilizar a legislação do imposto de renda de pessoa jurídica. As hipóteses que eu posso deduzir de despesas do RPJ, eu concedo créditos para fins de PIS/COFINS. Sério? Mas a não cumulatividade não surge exatamente para impedir uma tributação em cascata? E aí eu vou permitir que eu conceda créditos sobre determinadas despesas, por exemplo, mão de obra que não incidiram o PIS/COFINS? Onde é que está nessa história toda a não cumulatividade? Perdemos o foco. A meu ver, perdeu-se o caminho. Vou utilizar uma legislação extremamente diferente da legislação que eu estou usando, segundo toda a doutrina reconhece, e vou estar utilizando, inclusive, abstraindo do que significa a própria não cumulatividade. Então vamos fugir da regulamentação através do RPJ. Vamos descobrir uma outra. Qual é? Todos os créditos. São bacanas também. O pessoal diz: o que eu vou regulamentar? Qual é a minha opção? Todos. Eu posso usar todos os créditos que eu quiser, eu posso conceder de crédito. Sabe por quê? Porque é irrestrita, é limitada, não cumulatividade, vamos usar todos os créditos. Ou então outra, há autores que vão dizer: eu vou utilizar de um conceito que seja um conceito funcional. O que é esse conceito funcional? Eu tenho que verificar cada atividade especificamente desempenhada por cada empresa, e no casuísmo eu vou verificar especificamente, no caso concreto, se há possibilidade ou não de concessão de crédito para aquela empresa. Extremamente valorativo e difícil de se implementar isso aqui na prática. Já imaginaram cada uniforme de material de empregado de empresa, a discussão que vai surgir, a litigiosidade, e aí onde é que entra a questão da segurança jurídica, aspecto obsessivamente trabalhado hoje pelos contribuintes, permitindo-se essa valoração casuisticamente não disciplinada por determinada regra. Seria a melhor opção? E aí a gente volta àquilo que eu disse anteriormente. É uma opção ou isso aqui é uma inconstitucionalidade da opção que foi exercida por parte do fisco? Então, se há várias opções, aí eu chego à conclusão, no meu entendimento, que a gente tem um espaço curto hoje para conversar aqui, de várias possibilidades de preenchimento dessa lei, por que a do fisco é incorreta? Só a do fisco é incorreta. Talvez não seja a melhor, e eu concordo com isso. Discordo absolutamente. Hoje, no âmbito da União, está sendo trabalhado, em breve vai sair provavelmente uma nova lei substituindo o PIS/COFINS não cumulativo. Agora a questão é, se não for a melhor, ela é inconstitucional? É a pergunta que a gente coloca aqui. Circunstâncias fáticas que a gente coloca aqui, e eu já abordei levemente há pouco tempo atrás.
Primeira circunstância fática, praticamente não foi objetivo nem de uma das duas leis e praticamente não houve nenhum incremento de arrecadação com base no PIS/COFINS não cumulativo. Se houve, é porque um sistema macro, a gente não tem como medir exatamente se aquilo lá haveria mesmo arrecadação, mas não foi propósito nem reduzir nem aumentar a carga através da não cumulatividade. Tinha um específico propósito exposto à exposição de motivo de desconcentração de mercado. Ok, dificuldade de fiscalização. Dificuldade de fiscalização. Eu estava conversando com um fiscal da Receita, semana passada ou semana retrasada, e ele me dizia como é difícil você fazer a fiscalização do PIS/COFINS acumulativo. As notas fiscais, elas não possuem o destaque daquilo que dá direito ou não dá direito a acreditamento. Você não sabe o que teve isenção, o que teve alíquota zero. Diz esse fiscal que numa grande empresa de Poços de Caldas no sul de Minas, a fiscalização descobriu que naquela empresa, quem separava as notas fiscais que dariam crédito ou não era o porteiro daquela empresa. Ele separava e ele verificava. Imagina isso no hortifruti. Você verificar lá pelo tipo de produto que você está lá, o que dá crédito, o que não dá crédito, o que é isento, o que é alíquota zero. Ou seja, é um tributo que não gerou arrecadação maior, ou pelo menos se gerou, não foi propósito por parte da União, de dificílima fiscalização. E acredito que a regulamentação, embora possa não ser a melhor, e sempre deve ter sido aperfeiçoada, há um longo caminho entre não ser a melhor no entendimento doutrinário e a que foi exercida ser uma opção que seja inconstitucional. Eu vou então fazer o fechamento nisso aqui que eu mencionei com uma citação de Ronald Dworkin. Como esses autores estrangeiros são sempre muito badalados aqui dentro, estão sempre muito na moda, vou fazer um fechamento com uma citação do Ronald Dworkin no seu livro Uma Questão de Princípio, a página 223. Ele diz o seguinte: a interpretação de um texto tenta mostrá-lo como a melhor obra de arte que ele pode ser. E o pronome acentua a diferença entre explicar uma obra de arte e transformá-la em outra. Em outro ponto ele diz: o texto estipula uma restrição severa em nome da identidade. Todas as palavras devem ser levadas em consideração e nenhuma pode ser mudada a fim de torná-la uma obra de arte melhor. Muito obrigado pela atenção e paciência de todos.